Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, eu recebi uma pergunta de um inscrito, na qual ele me informava, eu não sei se seria uma pergunta ou uma afirmação dele, né? Ele me informou o seguinte, que havia comprado um carro de um particular e que esse carro que ele adquiriu estava apresentando alguns defeitos. E ele disse, conforme CDC, doutor, quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o direito de uma indenização ou de um valor para reparar o conserto desse carro. Não é isso, doutor? O que vocês acham? Vocês acham que esse meu escrito está correto? Através do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele tem sim o direito de uma indenização, o direito de solicitar para esse particular resolva o problema do carro que ele adquiriu. Será que ele está correto, meus amigos? Bom, vamos lá para a explicação primeira. Eu sei que existem alguns erros, inclusive eu já peguei alguns erros de alguns advogados que utilizou o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, quando acontece um caso desse parecido, tá? Mas lembrando, tá, meus amigos, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele só pode ser aplicado quando existe uma empresa e um consumidor, uma indústria e um consumidor, um comerciante e um consumidor, certo? Quando se trata de uma pessoa jurídica e uma pessoa física. E nunca pode ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor quando as duas partes são pessoas físicas, tá? Então, na realidade, o meu escrito ele já está errando, né? Ele já peca pelo erro na qual ele informa que ele tem esse direito através do CDC. Então, só para repetir e esclarecer para vocês, tá? O Código de Defesa do Consumidor é só quando acontece uma transação comercial entre uma empresa e uma pessoa física. Quando eu falo empresa, como eu já expliquei para vocês aí, empresa eu me refiro à indústria, a comércio, tá? Um microempreendedor, tá? Qualquer pessoa que é caracterizada como uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. A pessoa jurídica ela tem CNPJ e a pessoa física tem o quê? CPF, não é isso? Então, fica bem claro aí para vocês, nunca pode ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor quando existe uma relação entre duas pessoas físicas, ou seja, duas pessoas com CPF. Existe o Código Civil, que ele poderá ajudar esse meu inscrito para tentar resolver o problema dele, tá bom? Então, assim, só para explicar para vocês, conforme a lei, certo? Se ele tivesse adquirido um veículo de uma empresa, de uma pessoa que trabalha com carro, compra e vende o carro, não é isso? Ele sim, ele teria direito de entrar com ação, pedindo um reparo, né, pelos problemas que o carro está aparecendo, certo? E poderia sim, nessa ação, informar, dizer assim, conforme o CDC, conforme o Código de Defesa do Consumidor, a empresa teria que me dar garantia de tanto tempo, né? E no caso dele não, tá, meus amigos? No caso dele, ele comprou de um particular e esse carro apresentou defeito. Doutor, então o senhor está dizendo que se for comprado o carro de um particular, não tem garantia? Meus amigos, em tese, tá? Não teria garantia. Mas cada caso é um caso. Porque depois vocês vão dizer, poxa, doutor, mas eu conheço fulano de tal que comprou um carro de um particular, o advogado dele entrou com ação e ganhou. Por isso que eu estou explicando para vocês. Cada caso é um caso, tá bom? Então pode você comprar um carro de um particular e dependendo da situação, você entrar com ação baseado no Código Civil, não baseado no CDC, certo? E o juiz conseguir compreender que você tem razão, que você já comprou esse carro com vício oculto, que você não tinha como ter conhecimento na hora que você comprou esse carro, que esse carro tinha esse defeito, tá? Então, assim, por isso que eu sempre brinco para vocês e sempre repito e digo muito, né? Cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado. Não tem como assim, agora como advogado, chegar para você e dizer, ó, você não tem direito a nada porque você comprou um carro de um consumidor. Eu estaria faltando
com a verdade e também estaria faltando com o meu conhecimento, tá? Então, resumindo aqui pela 13ª vez, não é isso, pessoal, no vídeo? Eu sei que alguns vídeos eu acabo sendo muito repetitivo, mas eu sempre bato na mesma tecla, porque eu aprendi uma coisa: a melhor maneira de você aprender é repetindo diversas vezes aquela coisa, tá? Aquele assunto, quando você lê aquele assunto, lê de novo, aquilo ali parece que já entra automaticamente na sua mente, né? E você acaba aprendendo. Então, assim, vamos fazer só um resumão aqui para a gente encerrar o vídeo e tomara que vocês tenham conseguido compreender o que eu estou querendo passar para vocês. Então, esse meu inscrito, ele pode sim ter o direito, tá, a recorrer de uma ação judicial para conseguir reparar os seus danos, tá? Mas não pode ser utilizando a lei do CDC, e sim o Código Civil. Por que, doutor, ele não pode utilizar o CDC? Como já explicado diversas vezes, porque para que ele pudesse utilizar o CDC, teria que ser uma relação jurídica entre uma empresa e uma pessoa física. Como no caso dele, ele me informa que duas pessoas físicas, ele comprou de um particular, tá? Ele vai ter que usar o Código Civil. Também deixando claro para vocês, não tem como assim, você vai ver, se você for lá em pesquisa, você vai ver vários comentários dizendo o seguinte, que comprando um veículo de particular para particular, você não tem garantia. Eu particularmente eu discordo, tá? Como eu estou tentando passar para vocês, cada caso é um caso, tem que ser analisado, porque aquele particular pode ter agido de má fé, né? Eu conheço um caso, tá, de um particular que queria vender um automóvel e como a caixa de marcha do carro já estava fazendo muito barulho, ele colocou casca de banana verde no carro, dentro da caixa, para quando a pessoa fosse andar com o veículo, não escutasse o barulho da caixa com defeito, entendeu? Aí o que vocês acham? Será que num caso desse, você apresentando para o juiz, quando você abre uma caixa para fazer o reparo, você consegue mostrar para o juiz que está cheio de casca de banana, vocês acham que o juiz ele não vai dar a garantia para você? Né? Será que o juiz não vai condenar esse particular por estar agindo de má fé? Né? Por isso, pessoal, eu sempre digo para vocês, cada caso é um caso. Não há como um advogado dizer para você que você não teria direito, quando você compra um carro de um particular, a garantia, e não há como o advogado informar para você que você teria direito. Né? No caso, você comprando um carro de um particular, a sua garantia, você teria que ter uma análise mais aprofundada do caso para o advogado poder tentar verificar se você tem ou não direito a uma possível garantia, tá bom? Pessoal, eu sei que acabou ficando um pouquinho complicado, porque é um tema que algumas pessoas sempre acabam ficando na dúvida, né? Porque você vai muito naquilo que está escrito na lei, a lei diz assim, comprar um carro de uma revenda, de uma empresa, você tem garantia, comprar um carro de um particular, você não tem garantia, tá? Mas eu acredito que com essa explicação eu consegui passar um pouquinho para vocês que no direito, né, tudo tem as exceções e que cada caso é um caso. O que você às vezes compreende que é de uma maneira, tá? No seu caso concreto pode ser de uma outra maneira, tá bom? Mais uma vez um forte abraço, fiquem todos com Deus. Se for possível, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vai nos ajudar muito a sua inscrição, não custa nada, é gratuito, tá bom? Também peço a você, dê um like, compartilhe para um amigo que comprou um carro de um particular, está com dor de cabeça, que esse carro possa estar com um problema e ele acha que não tem garantia, né? Compartilhe esse vídeo também para uma pessoa que está pretendendo comprar um carro, tá? E um forte abraço, até o próximo vídeo.